Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez em nosso encontro matinal. Como é bom chegar até você com a palavra de Deus, para refletirmos juntos sobre aquilo que Deus tem para nos falar. Quero agradecer mais uma vez a sua gentileza em poder conceder esse pouco de sua atenção para meditarmos na palavra de Deus e falar da minha grande alegria em poder chegar até você. Quero mais uma vez compartilhar contigo algo que Deus tem falado à minha vida também. Mas antes de começar, eu quero deixar um abraço especial para os aniversariantes desse dia. Que Deus grandemente abençoe a sua vida, conduza o seu caminhar, dirija seus passos e derrame muita paz sobre sua vida, sobre seus relacionamentos, que ao lado das pessoas que você ama, você seja muito feliz. Não apenas nesse dia de hoje, nesse especial dia de hoje, mas ao longo de sua história de vida e do seu amanhã. Portanto, nosso abraço carinhoso a todos. O convite, então, a que voltemos nossa atenção nesse instante para a palavra de Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. No Salmo 126, nos versículos 5 e 6, os dois últimos versículos, nós lemos o seguinte: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Em vários textos da Bíblia, somos lembrados da chamada lei da semeadura. Ao escrever aos Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo vai resgatar lá do Antigo Testamento uma sentença preciosa e diz: o que o homem semear, isso também ceifará. Para nos lembrar que na vida nós colhemos os frutos, os resultados daquilo que nós semeamos. A vida traz isso. Significa dizer que nas vezes em que agimos de forma irresponsável e inconsequente, os resultados de nossas atitudes muitas vezes nos seguem. E aqui não vale dizer que fomos ignorantes, ou que fomos descuidados, ou que agimos ingenuamente, porque quando semeamos nós somos levados a colher. No entanto, da mesma forma que a Bíblia fala sobre esta lei da semeadura, ela fala que algumas vezes a escolha quanto ao nosso investimento, ela se torna algo difícil, porque há circunstâncias nas quais o investimento inicial parece extremamente caro, parece pesaroso, parece difícil, parece árduo. Aliás, de regra, quando agimos movidos pelos nossos instintos, pelos nossos impulsos e por aquilo que parece ser o caminho mais fácil, na maioria das vezes os resultados e os frutos não são bons. Quando agimos movidos pelos nossos próprios impulsos, e a Bíblia fala de nossa tendência, que a Bíblia chama de tendência carnal, tendência pecaminosa, como concupiscência, ao nos lembrar do nosso ímpeto natural por agir de forma egoísta, agir de forma imediatista, agir de forma inconsequente, agir de forma imprudente ou por vezes agir de forma irresponsável. O fato de sermos induzidos por vezes a agir dessa maneira faz com que tenhamos uma colheita a lamentar no futuro, uma colheita infelizmente dolorosa. Mas a Bíblia sempre coloca um contraponto, uma outra alternativa. E o texto que lemos fala sobre isso, sobre a possibilidade de termos uma semeadura difícil, de termos uma semeadura pesada, de termos uma semeadura que não seja tão fácil e tão simples e que implique em renúncia, implique na rejeição à nossa própria vontade, implique em abrir mão de nossos próprios desejos, de nossos próprios impulsos, daquilo que nos traz prazer imediato. Por isso o texto, de maneira até forte, chega a falar de uma semeadura com lágrimas, de uma semeadura acompanhada de sofrimento, de privações, de limitações e até de dores. Mas o texto diz que essa semeadura, algumas vezes regada a lágrimas, ela pode produzir uma colheita extraordinária. E aqui apresenta o contraponto. Alguém que semeia com lágrimas, mas que colhe com alegria. Alguém que sai andando e chorando enquanto semeia e que agora volta com júbilo trazendo os frutos e os resultados daquilo que semeou. Duas imagens interessantes. A imagem de um presente que pode ser sim pesado, mas o horizonte de um futuro que trará a compensação
compensação pelos sacrifícios e renúncias do presente. Por outro lado, se somos irresponsáveis, imprudentes e descuidados quando da semeadura, o choro estará presente no momento da colheita, quando os frutos dos equívocos e erros certamente nos alcançarão. Quando a palavra de Deus nos apresenta um projeto de vida, uma proposta de vida de acordo com os padrões da palavra de Deus, um projeto de vida no qual nós algumas vezes abrimos mão de nossa própria vontade para aceitar a vontade de Deus, o projeto de Deus para nós. E a Bíblia diz claramente que essa vontade de Deus, que esse projeto de Deus, que isso é bom, que isso é agradável, que isso é perfeito, é exatamente porque quando nós estamos prontos a seguir os planos de Deus, os projetos de Deus, nós temos a garantia, nós temos a segurança de uma colheita farta, de uma colheita feliz no amanhã. Quando, porém, rejeitamos o projeto de Deus e abraçamos nossa própria vontade, nós temos que ter a plena consciência de que colheremos também os frutos, não com alegria, mas com pesar, não com satisfação, mas com dores, frutos de nossas escolhas. Isto vale sobretudo quando a Bíblia fala da vida eterna. Jesus Cristo mesmo disse que há duas portas, há dois caminhos, um caminho estreito, uma porta apertada, e um caminho largo, um caminho espaçoso. O caminho espaçoso conduz à perdição. A porta estreita encaminha à vida eterna. Mas é preciso fazer essa escolha. E quando o Evangelho de Cristo é colocado diante de nós, nós somos convidados a aceitar a Cristo. E aceitando a Cristo, a receber e experimentar essa caminhada, que pode no início ser uma caminhada íngreme, difícil, por um caminho estreito, mas a caminhada em direção à vida eterna. Talvez a caminhada da renúncia a muitos dos prazeres e desejos imediatos, em função de uma colheita feliz. Vamos orar. Pai querido, eu te peço agora por todos aqueles que nos assistem neste instante, que haja ao longo de suas vidas sabedoria para escolher o melhor, para semear o melhor, e que haja, portanto, esse horizonte de uma colheita feliz. No que se refere, Pai, à sua salvação, eu te peço, Senhor, que essas pessoas se distanciem do caminho largo que conduz à perdição, que essas pessoas deixem de lado a tentação a abraçar seus próprios desejos e expectativas, que essas vidas se entreguem a Jesus Cristo, caminho estreito, o único caminho capaz de nos conduzir à vida eterna. Ó Pai, esta oração que fazemos nesse instante, exatamente no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz. Quando vinha a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando vinha a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência